Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos alavancarão a caminhada em direção à verdadeira felicidade. Hoje estamos com os nossos irmãos Julinha. Que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. E Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Vamos estudar hoje as perguntas 786 a 788, 786 dúzia a 788 de O Livro dos Espíritos, contido na Lei do Progresso, livro 3, capítulo 8 do Livro dos Espíritos, e vamos iniciar o tópico Povos Degenerados, pois que na próxima semana vamos dar sequência e encerrar o tópico deste tópico Povos Degenerados com a pergunta 789, que é bastante extensa e tem uma dissertação longa de Kardec. Então, hoje, formulando a pergunta 786 para Julinha, Maria Júlia, que me chama de Batatinha, a história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Neste caso, onde está o progresso? Parece que o povo voltou para trás, né? Aparentemente. Os espíritos respondem: quando tua casa ameaça desabar, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que seja construída, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende também isto: eras pobre e habitavas um casebre. Torna-te rico e os deixas para morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado como eras antes, vem tomar teu lugar no casebre e fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Muito bem, aprende que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que constituíram o tempo de seu esplendor. Os que, então, tendo adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o seu lugar, que também deixarão um dia quando chegar a vez deles. É interessante como os espíritos tomam essa imagem de uma casa. Quem enfrenta uma obra sabe a grande confusão que é uma obra, principalmente de uma construção, uma reforma geral de uma casa. E parece que aquilo está a maior confusão. E essa confusão é para dar mais conforto e uma casa mais bonita. E também é aquela história, olha, quem pensa que naquele espaço, naquele país, ou naquela região, tinha um povo que já era adiantado, já tinha um progresso e tudo. De repente, por causa de alguma coisa que aconteceu, começa a ser um povo mal, degenerado,
não percebe, quer dizer, aparentemente teria, né, o voltar atrás, não percebe que aquele povo que já se adiantou, já aconteceu, vai morar, como eles dão a imagem do palácio, né? Saiu lá da choupanazinha, do casebre, e foi morar no palácio. E os outros, né? Aí o casebre fica vazio e sempre tem alguém que mora na rua, que precisa de um abrigo. E vai pro casebre. É pouca coisa, mas para ele é um palácio. Então, isso é o que nos faz, aparentemente, achar que foi, né? Aquele momento foi pior para retroagir o povo, mas não é. É apenas a análise aparente de uma situação sem profundidade. Né? É interessante observar uma coisa. Se a gente parar e observar dentro do contexto histórico, há diversos lugares do mundo aonde esse tipo de fenômeno ocorreu. E povos que tiveram um esplendor há milhares de anos atrás realmente decaíram. O exemplo talvez mais emblemático seja o Egito. Quem conhece o povo egípcio de hoje não encontra o povo egípcio de 3 mil anos atrás. Sim. Assim como o povo grego de hoje não é o povo grego da época do auge da cultura grega. Da mesma maneira, quem vai ao Cazaquistão, onde nasceu Al-Khwarizmi, o pai dos algarismos que nós conhecemos hoje, ele levou o nome de algarismo exatamente em homenagem a Al-Khwarizmi, percebe que o Cazaquistão de hoje não é o Cazaquistão da época deste grande pensador e matemático. Por quê? É lógico, houve mudanças históricas e a população hoje é constituída de espíritos que estão reconquistando um espaço e um caminho que já foi trilhado por seus ancestrais, que já eram espíritos com uma bagagem intelectual. Mas não nos surpreendamos, não. A humanidade está sendo alavancada para o progresso, nem que seja na base do acicate. O que você acha, Astênio? Eu acho, né, cada pergunta no Livro dos Espíritos mais linda do que a outra, né, e cada resposta mais interessante do que a outra. E sobre os povos degenerados, né, é importante a gente observar que Kardec ele faz uma afirmativa, né, ele diz: a história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Ele está fazendo uma afirmativa. E é interessante, né, a gente tem que observar para entender a resposta, que quando ocorrem abalos, comoções, etc., está sempre vinculado a isto, né, ou estão vinculadas a isso, desencarnações coletivas, né? É isto que geram comoções, né? Normalmente geram comoções. E aí os espíritos, né, lançam luz, e só eles parece que poderiam chegar a essa conclusão, nos diz assim, muito bem, né, dentre as outras coisas que eles informam, diz assim, muito bem, aprende que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que constituíam, que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Então você estava falando do Egito de hoje, do Egito de 3 mil anos atrás. Os espíritos que estavam no Egito de 3 mil anos atrás não são os espíritos que estão hoje no Egito. Muito provavelmente aqueles que estavam no Egito 3 mil anos atrás não estão mais na Terra hoje, né? Já saíram da Terra, né? E aí ele até confirma isso logo em seguida, né? Os espíritos dizem: os de então, os daquele tempo, tendo-se adiantado, mudaram-se para habitações, né? Para habitações mais perfeitas e progrediram. Então, mais uma vez, a gente faz aquela ponte com o ensino de Jesus, que há muitas moradas na casa do meu Pai.
Os de então, tendo se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, que também deixarão um dia, quando chegar a vez deles. Né? Então, o recurso, o serviço de recrutamento universal é perfeito. Né? Quando nós atingimos um determinado nível de progresso, nós não somos relegados a mundos que não servem mais para o nosso progresso, que não têm mais utilidade para o nosso progresso. O mais interessante dessa coisa toda é perceber que, se nós observarmos a humanidade como um todo, nós todos caminhamos. De uma maneira ou de outra, nós caminhamos. O negócio é esse. Na pergunta 787, não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Para mim? Exatamente. Então, a resposta dos espíritos, né? Então, só para entender a própria pergunta, né? Quando fala assim, não há raças, parece ficar mais fácil a gente entender, se a gente entender raças aqui como grupos de espíritos, né? Porque os espíritos, como a gente aprende a doutrina espírita, é como se eles progredissem não só individualmente, mas também em grupos. Nós pertencemos a determinados grupos, né? Todos nós estamos vinculados a determinados grupos. Então não há raças que, por sua própria natureza, seria a natureza espiritual, são rebeldes, né, são recalcitrantes, né, ao progresso. E a resposta dada pelos espíritos, sim. Então há raças, há grupos de espíritos que são rebeldes, sim, mas todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente, né? Então, todos os dias, os componentes dessas raças andam, desencarnam, né? Vão para frente, se submetem à lei de transformação, né? Então, existem, mas não se perpetuam, né? Porque as leis divinas determinam as transformações constantes. Já em contrapartida, na 787A, vou prosseguir com você, Astério. Sim. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Então, qual será a sorte futura? O que acontecerá, né, futuramente com essas almas, com esses grupos de espíritos, né, que animam ou que encarnam nesses agrupamentos humanos que nós temos chamado de raças, não é isso? Então, os espíritos dizem assim, chegarão à perfeição. Gente, a doutrina espírita realmente é um espetáculo, né? Não existe absolutamente ninguém na obra da criação que esteja isento do progresso, né? O progresso é uma lei natural, uma lei universal, uma lei divina. Então, em relação a essas almas, né, que animam essas raças, né, que são rebeldes ao progresso, os espíritos dizem que também elas chegarão à perfeição, como todas as outras. Então, não só as que não são rebeldes chegarão à perfeição, mas também as rebeldes. Então, chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias existências. Deus não deserda a ninguém. Né? Deus não deserda ninguém. Isso aí faz a gente lembrar novamente Jesus, né, quando disse que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. Né? Então isso é extremamente lindo, isso confirma os ensinos de Jesus. Então, quando ele fala em cima, elas vão se aniquilando corporalmente, né? Elas vão e voltam, né? Através das várias existências mencionadas aqui na 787A. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Depois da vinheta, a gente vai e solta uma pergunta bombástica de Kardec, que os espíritos responderam bastante categoricamente para ele, para nós termos uma noção de o quanto um espírito é capaz de progredir. Kardec pergunta: assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Asténia. Bem, né? Realmente muito interessante. Antropófagos são aqueles que se alimentam, né, que comem carne humana, né?
E aí Kardec, ele pergunta se podem, né? Se é possível, né? Então, assim os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos, e os espíritos fazem a ele uma revelação que devem ter chocado Kardec num primeiro momento, né? Eles dizem, tu mesmo o foste, né? E é interessante que eles não falam, tu mesmo podes ter sido, eles dizem, tu mesmo o foste, né? Mais de uma vez, antes de seres o que és, né? É por isso que é interessante nós olharmos que nós não somos cidadãos da Terra, nós não somos espíritos escravos vinculados à Terra, nós somos cidadãos do universo, porque com certeza Kardec não foi um selvagem ou um antropófago no planeta Terra, né? Mas que no processo evolutivo dele, ele foi, né? Em algum momento ele foi, e obviamente que se ele foi, né, nós também fomos, não é isso? E talvez tenha sido, talvez, aí no caso nunca vamos poder afirmar. Os espíritos afirmam, nós não temos como afirmar isso, né? Eles afirmam que ele foi mais de uma vez. Sim. Antes de seres o que és. O interessante é que quando eles dizem antes de seres o que és, considerando que a pergunta ele fala homens mais civilizados, eles consideram o nível de civilização que ele, Kardec, atingiu através dos tempos. Isso nos dá uma injeção de esperança. Por mais egoístas e orgulhosos que nós sejamos, depende apenas da nossa vontade chegar lá. Sim. O que você acha, Maria Júlia? Essa é uma certeza que nós não podemos negar, né? E se nós percebemos, até nós não temos conhecimento de outras encarnações nossas, né? Algumas, às vezes, a gente descobre, mas não precisa saber. Se nós observarmos essa nossa própria encarnação, como era nosso comportamento antes, tá? Há alguns anos atrás, como é o nosso comportamento hoje, né? E nós percebemos que mesmo lentamente já somos diferentes do que fomos. Pode até ser pouco, mas tem alguma coisa, não estou dizendo muita coisa, mas alguma coisa que nós já nos incomoda, que nós fazíamos com aquilo com a maior facilidade, brincadeiras que nós fazíamos às vezes, que não temos mais coragem porque sabemos que vamos magoar o outro. Então, percebe-se aí que nós estamos mudando, né? Mudando sentimentos. Pô, a aparência não muda, né? A não ser que nós façamos plástica. Mas os nossos sentimentos não precisam de plástica, precisa da nossa boa vontade, da nossa consciência, de nos autoanalisar e perceber, não, isso não está legal, eu tenho que mudar, né? Como disse Martin Luther King, não somos o que gostaríamos de ser. Não somos o que devemos ser, mas graças a Deus não somos mais o que éramos. Então agora para Maria Júlia eu vou fazer a última pergunta do estudo de hoje. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Esta verdade que a história constata não nos poderá levar a pensar que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Essa pergunta é preocupante, né? Aparentemente preocupante. E os espíritos respondem: os povos que só vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas tanto para os povos como para os indivíduos, há a vida da alma,
aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol a outros povos, né? Ou seja, aquele povo no corpo físico, e a gente percebe isso em países, né? Ainda há pouco se falou do apogeu, né? Que a gente acha um apogeu, anteriormente foi falado isso, e depois, né, o povo decresce. Mas é aquela aparente, quer dizer, fisicamente aconteceu aquilo. Porque até necessário, porque aquele povo estava no auge, aqueles espíritos não voltam para aquela região, e outro povo que está caminhando inicialmente, né, não vai ter tanto conhecimento, vamos assim dizer. Aparentemente, fisicamente falando, é isso que acontece. Mas acontece com os espíritos lembram, a Kardec, que assim como o espírito individual, os povos também têm um progresso, né? E nesse progresso, os povos não retrogradam, não morrem. Eles morrem fisicamente, mas eles, como espíritos, vão continuando evoluindo. Eles vão aprendendo, e nesse aprendizado, eles vão evoluindo. O que sucede é que aquele povo, aquele espírito mais evoluído, e aquele conjunto de espíritos que fazem um povo mais evoluído, às vezes vão para outro lugar. Às vezes não, certamente, porque se eles não têm mais nada que fazer naquela região, eles mudam de região. E os outros povos iniciantes estão caminhando, né? Estão engatinhando, vamos assim dizer, e parece que de repente desaprenderam tudo, né? Foi citado o Egito, que a raça daquela época que estava no apogeu. Nós sabemos que aqueles espíritos trouxeram muito conhecimento daquela região, e agora os espíritos que estão morando lá já não têm. Eles voltaram atrás? Não, são outros espíritos que estão tentando ter o conhecimento, conquistar, né, o conhecimento que o povo anterior tinha. Então, fisicamente, realmente, o povo vai e acaba morrendo. O povo, né? Aquela raça, tem até raças que desaparecem. Mas, espiritualmente falando, e nós não podemos esquecer que somos espíritos, nós apenas mudamos de lugar. E damos a oportunidade de outro conquistar o conhecimento que nós já tivemos a oportunidade de conquistar anteriormente. Seria o caso até de refletir uma coisa. Nós fomos indivíduos que vivemos em cavernas no passado. Quem reconheceria em nós hoje o homem das cavernas de milhares de anos atrás? Né? Mastério. Bom, sobre essa questão, eu destaquei a parte inicial da resposta e a parte final da resposta, né? Porque os espíritos dizem o seguinte: os povos que só vivem, né, que só conhecem, que só experimentam, né, que só praticam, os povos que só vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Eu, lendo isso, eu me lembrei do Império Romano, né? Porque tem muita influência no surgimento do cristianismo, né? Então tem muita influência na nossa vida pessoal. Então, quem via o Império Romano crescendo cada vez mais, né, chegou a ter 26% da população do planeta, né, eram terras pertencentes ao Império Romano. E onde está esse império hoje? Né? Porque se baseava apenas na força e na extensão territorial. E aí eu achei assim, digno de destaque, importante destacar a parte final, em que ele fala o seguinte: mas tanto para os povos como para os indivíduos há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador. Então a gente fica procurando com lupa na história quais povos, né, têm leis que se harmonizam, né, com as leis eternas do Criador. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Isso necessariamente faz a gente lembrar o esforço de Jesus, a tentativa de Jesus de construir
esse povo, né, quando foi programada a criação do Brasil, né? Então nós temos uma gravíssima responsabilidade. A Rádio Rio de Janeiro contribui extremamente, né, para esse objetivo do Cristo, né? Então aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Então Cristo quer ainda ter um povo no mundo que sirva de farol para os outros povos. Tomara que o Brasil venha a ser esse povo. Eu diria que vai chegar um momento em que nós seremos habitantes da humanidade, do mundo inteiro, e teremos como religião o amor ao próximo. A gente vai chegar lá. Reflitamos a respeito, que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista de valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E hoje nós vamos dar início ao estudo do seu capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E para tratar deste assunto, mais diretamente, está aqui conosco Marta Batista e na técnica o nosso amigo Cláudio. Então, como sei que aqui tem muito assunto, vou passar logo a palavra a Marta para que ela dê início ao seu comentário. Olá, Marta, tudo bem? Olá, Antônio, tudo bem? Vamos então falar, né, de que o espírito precisa para ser salvo, né? É importante que a gente veja essa questão, uma questão que Kardec tratou da caridade, né? Inclusive colocou o título do capítulo dessa forma, e é preciso que a gente entenda o que é necessário, de que forma essa caridade, a gente vai entender o porquê dos capítulos anteriores, né? Que mostravam para nós de que maneira nós temos que fazer a caridade, como ela realmente se concretiza, enfim. Então, o objetivo, né, desse capítulo é justamente o de nós nos esclarecermos sobre esse principal meio ensinado por Jesus para obtermos a salvação ou a libertação do espírito, né? E sobre como vivenciar esse ensinamento no nosso dia a dia, que aí é que reside a questão maior, né? O nosso dia a dia, como nós aplicarmos os ensinamentos do Cristo, as leis divinas, no nosso cotidiano. Então, vamos ler aqui as citações, são várias citações, para que a gente entenda aonde Jesus queria chegar e nos mostrar. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiveram à sua direita: Vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo, porquanto eu tive fome, me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de teto e me hospedastes,
Estive nu e me vestistes. Estive doente e me haveis visitado. Estive preso e me foste ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos? Sem roupas e te vestimos? Ou enfermo, ou no cárcere, e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizestes. Em seguida, ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de abrigo e não me agasalhastes. Estive sem roupas e não me vestistes. Estive doente na prisão e não me fostes visitar. Então eles lhes responderão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e com sede, sem abrigo ou sem roupas, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? E ele lhes dirá: Em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de dar assistência a um destes mais humildes, foi a mim que deixastes de ajudar. E estes últimos irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, o que nós vamos retirar dessa citação, dessa passagem, né? Qual é o fato a que Jesus se referia, fazia referência no início do texto? Justamente à época em que a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações. É justamente a essa referência que ele quer nos mostrar e quer apontar esse momento, que vai ser o momento em que a Terra não será mais de provas e expiações, e sim um planeta de regeneração. Portanto, logicamente, não será mais inferior e vai ser um mundo melhor, né? Um mundo melhor no qual o egoísmo e o mal não serão mais a tônica. Nessa oportunidade, os maus serão afastados para mundos inferiores. E, logicamente, a gente entende, né? Mundos inferiores aí não é que eles vão sair da Terra e vão retrogradar indo para mundos primitivos. É sempre bom a gente lembrar, não existe retrogradação. Então, o espírito não conseguiu acompanhar a evolução do planeta Terra, que é um planeta de expiações e de provas, ele vai sim, vai para um planeta de expiações e provas no seu início. Então a gente diz mundos inferiores nesse sentido, porque ele pegará o planeta, né, qualquer que seja o planeta, nesse estágio de expiações e de provas, porém iniciando a sua trajetória. Então há que se compreender bem isso e jamais pensar que, olha, não acompanhou a evolução do planeta de expiações e de provas, vai voltar para ser para mundos primitivos. Não, isso é impossível. A lei de progresso não permite a retrogradação. Então, logicamente que nós vamos entender, né, que nessa oportunidade em que os maus serão afastados para um planeta em condições inferiores, mas na mesma gradação, é lógico que ele não terá mais essa oportunidade de receber aquela vibração mais elevada, aquele ambiente de paz, né, de mansuetude, que aqueles que conseguiram acompanhar irão usufruir, né? E por isso a citação, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Ou seja, eles possuirão porque eles acompanharam a jornada evolutiva. E
qual seria o sentido, né, que nós podemos atribuir àquela expressão posse do reino, usada por Jesus na passagem, né? Não se trata, evidentemente, de um reino material, porque com aquele conforto, aquelas riquezas conhecidas na terra. Não, mas é um reino espiritual. É esse que ele nos promete, onde os justos encontrarão a suprema alegria, a paz, eles gozarão da presença do amor infinito de Deus. Então, é justamente a essa referência é que ele quer dizer quando ele fala da posse do reino, né? Posse de um reino espiritual, onde o que vai predominar são as virtudes, as questões morais. E, logicamente, para Jesus se fazer entender, ele usava sempre imagens, né, figuras de linguagem, porque os homens que o ouviam naquela época eram espíritos de pouco avanço, de pouco progresso. Então, eles eram incapazes de compreender questões puramente espirituais. Então, por isso, sempre que se há parábolas, quando nós encontramos os ensinamentos do Cristo, ele está sempre prometendo coisas que aparentemente são materiais, mas não são, a gente sabe que não são. Mas era necessário que tivessem essa aparência para que, na época, os espíritos encarnados, pudessem compreender. E nós vamos nos perguntar, né, o que os justos fizeram para merecer o reino prometido? Logicamente, quando foi possível e esteve ao alcance de cada um, eles atenderam às necessidades básicas dos seus irmãos. Quer dizer, entra aí o entendimento do título do capítulo, né, que fora da caridade não há salvação. Então foi essa via utilizada pelos espíritos, e serão utilizadas pelos espíritos, e que Jesus nos orienta para que nós possamos alcançar esse momento de usufruir a terra como um reino de paz, um reino de tranquilidade, né? O bem no qual o bem vai predominar em detrimento do mal. Então, logicamente que isso é que os justos fizeram por merecer, quer dizer, eles fizeram a caridade. E Jesus cita todas as caridades, né, possíveis. E ainda diz que toda vez que nós fizermos isso, as pessoas mais humildes, é para ele que nós estamos fazendo. Então, estaremos realizando a caridade, a via pela qual nós atingiremos o patamar de um momento em que o planeta sairá da condição de expiações e de provas para um mundo de regeneração, onde nós, então, vamos ter um clima, né? Uma ambiência de paz, uma ambiência de justiça, uma ambiência de amor, né? Predominando sempre nas decisões. E Jesus considera a boa ação praticada em favor dos necessitados? Claro que considera, né? Tanto é que ele recomenda que nós façamos, né? E ele exemplifica, que ele diz, né? Quando você vestir alguém que esteja necessitado, quando você abrigar alguém, quando você for visitar alguém que está preso ou que está no hospital, ele nos diz que tudo isso seria uma forma de atingir a posse desse reino. E geralmente esses mais esquecidos, que estão em condições inferiores, esses com certeza não recebem praticamente nada, porque nós ainda temos uma forma, né, de governar o mundo e as sociedades muito voltada para o material. Então, com certeza, aqueles que são maioria e que têm dificuldade, têm menos condições, eles são meio que esquecidos, né? A gente vê isso, as leis não são feitas, as leis humanas não são feitas nunca para beneficiar de uma forma intensa, como nós gostaríamos, para nos sentirmos confortáveis, né? Não beneficiam aqueles mais pobres, aqueles mais carentes. Então, toda vez que você fizer um bem ao próximo, e sobretudo aqueles que mais necessitam, logicamente você estará agradando a Deus, né? E agradando, consequentemente, a Jesus. E
como seria, né, essa forma, essa via de caridade no nosso dia a dia, na nossa vida diária, né, para atender esses ensinamentos que Jesus nos oferece aqui, que nós lemos em Mateus. Nós devemos entender que sempre deveremos estender as mãos em auxílio dos nossos irmãos que estão carentes, que estão necessitados, alimentando, vestindo, abrigando, curando-os, confortando-os. E, logicamente, começa aqui a ideia de que não é só a questão material, né? Da comida, da roupa, é também a questão moral, quando você oferece uma caridade que está mais voltada para atender às necessidades espirituais. Quando você conforta uma pessoa, quando você consola alguém que está muito triste, está desesperado por ter perdido um ente querido. Então, são as questões que visam atender o material, mas também aquelas que visam atender a parte emocional, né? E o que isso, logicamente, vem à tona, né? Fica uma pergunta para nós. O que ocorreria a quem não pratica a caridade? Ele vai reencarnar em situação de miséria e de abandono para aprender justamente o divino valor da caridade. É claro que isso não é uma regra, né? Não existe, olha, não fez caridade, então está condenado a voltar numa condição de carência absoluta, de miséria, de abandono. Não, não é uma regra. Mas, evidentemente, que se ele for recalcitrante, se ele for reincidente nessa atitude de não caridade, é possível que isso aconteça, né? É possível, sim. O que vale entender é que nós podemos ter até mesmo uma vida sem carência material, mas podemos sofrer bastante em função dessa atitude de não oferecer alguma coisa, né, de positivo em termos materiais em vidas pregressas. Porque às vezes a gente pensa, né, que esse retorno, essa causa e efeito, vai ser só assim no olho por olho, dente por dente. Não. Muitas vezes você vai ter uma vida de sacrifício, mas não sacrifício material. Mas os sacrifícios serão de outra ordem, mas mesmo assim serão sacrifícios. E vai fazer com que você reflita. Porque o objetivo não é punir. O objetivo é pedagógico. É fazer com que você aprenda que alguém que está necessitado, ela não é motivo de escárnio, ela não é motivo de você considerá-la inferior, que ela realmente, olha, tá vendo? Essa pessoa, sabe, não tem nada, então é porque essa pessoa não tem virtudes. Não, nada disso. Se ela tem dificuldade, mais um motivo para você valorizá-la e você atendê-la dentro daquilo que você puder. Então, por mais que a gente rebusque, né, os motivos de salvação, se nós não praticarmos a caridade, nós estaremos retidos por muito tempo nas prisões do egoísmo e do orgulho e da vaidade. E a moral do Cristo, do Jesus, ela se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, é preciso que a gente entenda, né, que quando ele fala, né, do fogo eterno, que é aquele que não seguir, não atender aquele roteiro que Jesus propôs, né, de vestir aquele que necessita, de visitar o enfermo, aquele que está no cárcere, enfim. É justamente, se nós não atendermos esse roteiro, com certeza, de forma reincidente, muitas encarnações seguidas desta forma, com certeza nós vamos ter bastante dificuldades. E, lógico, né, não é um erro, aquele erro pontual, e sim vidas e vidas, existências em cima de existências, reincidindo no erro. Quer dizer, a pessoa não se permite abrir o coração e nem se tornar uma pessoa mais sensível. Ela permanece naquela
aquela frieza e aquela insensibilidade. Ela não tenta usar a empatia e se colocar no lugar do próximo, no lugar do outro, e perceber e refletir. Olha, você gostaria de estar nessa condição? Caso você não fosse tão bem de vida como você é, você gostaria? Aquilo é agradável? Se você usar da empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, você percebe logo como aquilo é difícil. E, logicamente, você vai instintivamente, mesmo que não seja religioso, que nunca tenha lido nada acerca disso, seja no livro que for, você vai perceber, pela sensibilidade, você vai perceber que você deve estender a mão para aquele que está precisando, porque é difícil, é duro você necessitar, né, de todas aquelas coisas, daquele roteiro incrível que Jesus nos fala e nos oferece. Então, com certeza, se reincidentemente você permanecer estacionário, né, naquela indisciplina e naquela insensibilidade, sem dúvida, em algum momento, você vai ter que passar por aquela dificuldade, não como uma punição, não porque Deus esteja te punindo, mas porque Ele quer que você aprenda, porque Ele quer que o mundo seja melhor. E para o mundo ser melhor, todos deverão fazer o bem. E aí, lógico, se o mundo está num momento, né, de transição, de sair de um estágio bastante material, como é o de expiações e de provas, para o estágio de regeneração, claro que esse fogo eterno que ele fala nas citações é justamente você continuar reencarnando em mundos bastante atrasados, né, que parece dar a impressão de ser um fogo eterno, né, que queima eternamente, porque logicamente, o tempo, né, vai ter aí mostrar, né, vai dar a sensação de que ele não passa. Por quê? Aquilo é desagradável e ele vai demorar a passar, né, proporcionalmente ao grau da tua recalcitrância e ao grau da tua insensibilidade. Está lá no livro Céu e Inferno, quando ele fala do Código Penal da Vida Futura. Então, é isso que nós precisamos prestar atenção, e Jesus nos mostrou o caminho, o roteiro, a via de salvação ou de libertação. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, Marta. Às vezes pode parecer uma coisa difícil entender as mensagens do Cristo, né? Mas ele está usando uma lógica muito clara aqui, no meu ponto de vista, para nos mostrar que o que define a sua presença ou não como beneficiário da salvação é a sua relação com o próximo. Não são outras coisas que eventualmente você venha a fazer. E é natural que nós não saibamos exatamente quem é o próximo, como vamos ver na outra passagem descrita pelo Cristo. É muito comum, nós não somos ainda sábios, nós temos dificuldade, e para isso Jesus veio. E a primeira coisa que qualquer um de nós, ante um ser como Jesus, é tentar agradá-lo ao máximo. Então, o que ele pedir para ele, com certeza nós faríamos sem muito questionamento. Até hoje, nós vamos às igrejas adorar os santos, as imagens dos santos, fazemos promessa para os santos, prestamos honraria aos santos, a outras religiões que prestam os santos para eles, que são os orixás. É natural isso, que nós tenhamos a vontade de agradar aquele que para nós está nos dando alguma coisa em troca. Jesus veio mostrar que não é necessário, não é que ser assim. Aquele que precisa ser agradado, homenageado, louvado, é o que está do nosso lado. Jesus, há 2000 anos, disse isso. Não é o Antônio que está impondo isso, dizendo que tem que ser assim. É o Cristo que disse isso. Então, é questão de lógica nós interpretarmos as coisas na forma que ele nos passou. Pelo menos
É o que eu acho. Mas eu acho também que o nosso tempo já está em cima, né? Então vamos ficando hoje por aqui, mas no próximo programa nós vamos dar continuidade ainda neste item aqui do capítulo 5º. O que é preciso para ser salvo? Vamos até lá então. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.